Sensores de obstáculos, qualidade de vídeo, resistência ao vento, tipo de controle, são tantas variáveis na hora de você escolher um drone que é normal a gente entrar um pouco em parafuso. Depois de alguns anos avaliando aí os lançamentos e também voando os meus drones, eu aprendi um pouco sobre quais são as características que vão me chamar mais atenção na hora de comprar um drone. Nesse vídeo eu não vou sugerir você comprar tipo, compra o Mini 3 Pro, compra o Mavic 3. Não, eu vou te ensinar a escolher um drone mesmo se ele for aí um novo lançamento. Primeiro ponto, sem dúvidas, é orçamento. Não adianta a gente querer comprar qualquer equipamento, a gente tem que primeiro ter o pé no chão de falar assim, o que eu posso pagar? Ou ainda, o que eu posso investir para esse drone que vai me dar um certo retorno financeiro. Então aí a gente já tem uma diferença bem considerável em quem vai usar o drone como uso profissional e aquele uso de lazer. E claro, se você vai usar ele como lazer, você tem que pensar quanto eu estou disposto a investir nesse meu lazer. E apesar de eu ter te falado que eu não ia citar qual drone comprar, talvez eu me contradiga aqui já por causa do seguinte, caras, para lazer é muito difícil imaginar que você precisa de algo melhor do que um drone da linha Mini da DJI. Agora, se você vai fazer um uso profissional, aí é diferente. Seja se for para trabalhar com mapeamento, seja para fazer acompanhamento de obras ou até aviação agrícola, então aí você precisa ter uma atenção muito maior com as características técnicas desse equipamento. Lembre-se que voar um drone também não é algo que você aprende do dia para a noite. Requer tempo, requer aprendizado, muito esforço para entender tanto a parte de voo, né, você ali controlar a sua aeronave, como também a parte de fotografia, vídeo ou outra atividade técnica que você for fazer usando o drone. Tenha o pé no chão na hora de planejar o investimento que você vai fazer em relação ao retorno que você vai ter. E nem sempre isso é fácil, porque tem muitos vídeos no YouTube, principalmente na hora dos lançamentos, que o último drone sempre é o mais fantástico, sempre é o mais maravilhoso, é aquele que vai mudar totalmente a característica das suas produções, e não é assim, cara. Eu tô cansado de falar que drones mais simples conseguem fazer muitas imagens boas. E se você viu o meu vídeo com imagens cinemáticas lá do Mini 2, você vai ver o que um drone da linha Mini é capaz de fazer. Pé no chão então e bora fazer um investimento com segurança e sem a empolgação aí que muitas vezes é estimulada nas redes sociais. A maioria dos drones que eu vou mencionar são drones da DJI que estão situados aí acima de $300, na casa de $300. Se você for comprar no AliExpress vai estar aí na casa de R$1.800 hoje. Drones com preço abaixo disso já tem assim uma característica bem difícil para você produzir material de qualidade. Não estou falando que é impossível, mas com certeza são uma categoria mais abaixo. Escolher esses drones mais baratos é um pouco mais complexo, mas tente pelo menos pegar um drone que tenha conexão com GPS, que você consiga controlar ele por um aplicativo e também que seja um drone que identifique ali o espaço aéreo que você está voando. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista também de drones que eu sugiro, principalmente para gravar fotos e vídeos dentro de certas faixas de preço. Mas saindo agora da parte mais existencial da coisa e vamos partir um pouquinho mais para a parte técnica, um dos primeiros elementos que você vai avaliar no drone que você vai comprar são os sensores de obstáculos. Sinceramente, eu acho que tem um pouco assim de confusão ou má interpretação nesse assunto. Tem muita gente que acha que só porque você comprou um drone aí com sensores de obstáculos que nunca mais você vai bater o drone, tá tudo perfeito. E caras, esse é um grandioso erro. Eu tenho amigos aí que bateram recentemente Mavic 3, DJI Mini 3 Pro e também o novíssimo Air 3. Sim, caras, com menos de um mês eu tenho conhecido que deu PT em um Air 3 novinho. Aí quando você vai ver aqueles reviews assim bem empolgados sobre o Air 3, você fala, nossa, esse drone é sensacional, omnidirecional, não tem como bater. Caras, isso é um grande erro de interpretação. Não existe pecinha mais importante na segurança do seu drone do que esses dois palitinhos que não estão instalados aqui, esses dois palitinhos aqui, mas os dois palitinhos que você coloca aqui para controlar o seu drone. Esses aqui são os melhores equipamentos de segurança. E é claro, a noção de ambiente, a noção de onde você está, junto com a sua habilidade no controle, vai ser isso que vai te evitar colidir o seu drone. Pô, Rudy, você está dizendo agora então que sensores de obstáculos não são importantes? Claro que são, porque nós também cometemos erros, nós também somos falhos. Depois que você tiver certeza que todos os cuidados de segurança foram tomados, que você está voando com precisão, se mesmo assim você ainda cometeu uma falha, então aí aquele sensor pode te ajudar dentro de um obstáculo ali que você talvez não tenha percebido. É uma característica importante então, mas não julguem que é essa característica que vai fazer você não acidentar o seu drone. Ela vem como um acessório, como um adicional de segurança em relação às suas habilidades.
Qualidade de foto. Perceba que cada drone tem um tipo de câmera, um tipo de sensor, um tamanho de sensor e uma resolução de imagem. Se você precisa de uma imagem grande, uma imagem boa para imprimir e para emoldurar uma foto, por exemplo, então você vai buscar drones que tenham mais resolução. Na real, cara, os drones aí desde a linha do DJI Mini 2 tem uma resolução na casa de 12 megapixels, que é uma resolução bem grande. Eu tenho impressões aqui em casa que eu fiz com o DJI Mini 3 Pro em 12 megapixels e a imagem é excelente. Claro, se você realmente quer investir nesse mercado, vale a pena você prestar atenção se o drone fotografa no modo RAW, que é RAW, que é um modo que traz a possibilidade de você manipular melhor o arquivo, fazer ajustes de cor que vão mudar completamente a atmosfera do arquivo. Veja também se o drone é capaz de fazer fotos em burst, ou seja, em disparos rápidos. Veja se ele é capaz de fazer fotos em panorama. E uma outra função também que é bem interessante é o Exposure Bracket, que é o empilhamento de fotos com exposições diferentes. Então ele tira uma foto muito escura, uma foto muito clara, você junta isso tudo e aquele céu que está muito claro e aquela floresta, por exemplo, embaixo que está muito escura, começam a ter uma exposição boa quando você combina esses arquivos. Essas são as funções então que eu observaria na hora de avaliar um drone sobre foto. Qualidade de vídeo. Dentro dessa característica eu vou avaliar 4 pontos com vocês: resolução, taxa de quadros, taxa de dados e perfil de cor. Quanto à resolução, as mais comuns hoje em dia são a Full HD, que é 1080 pixels, e a 4K. Alguns outros projetos profissionais são filmados em resoluções até maiores. Eu estou me gravando agora, por exemplo, com a Lumix S5 II, que me grava em 6K no momento. O filme Oppenheimer, por exemplo, foi gravado em 18K, segundo cálculos aí aproximados. Mas como eu não tenho uma tela de 30 metros de largura, eu optei por finalizar os meus vídeos em 4K. Então no meu caso eu não tenho interesse em um drone que filma só em 1080 pixels e eu não vou entrar na discussão de não, mas 1080 pixels já é suficiente, ninguém vê diferença porque todo mundo assiste no celular. Cara, eu fiz uma decisão que eu quero finalizar meus vídeos em 4K porque daqui 5, 6 anos eu quero ver meus vídeos numa resolução legal ainda, então é isso. No meu caso, eu sempre vou procurar drones que filmam pelo menos em 4K. Taxa de quadros. Eu gravei esse vídeo aqui onde eu falo sobre slow motion e eu dou uma pequena aulinha ali sobre taxas de quadros. É a velocidade dos frames que vão ser gravados durante o seu vídeo. Para fazer slow motion a gente precisa de taxas de quadro maiores. Alguns drones tipo o DJI Mini 2, eles não gravam, por exemplo, em 60 frames por segundo em 4K, então você tem que baixar a resolução para ele conseguir captar mais frames por segundo. Já essa criança aqui, o Mini 3 Pro, ele grava em 4K 60, mas também ele tem uma perda de qualidade em relação ao 4K 30 e o 4K 24. Fique esperto então que não é só a resolução que você tem que avaliar, mas também esses outros elementos aí que a gente está falando. O terceiro ponto dentro do vídeo é a taxa de dados, que é o bitrate. Fazendo uma analogia aí meio maluca, eu acho o seguinte: resolução é o tamanho da tela que você tem para fazer uma pintura. Já o bitrate, a taxa de dados, é a quantidade de tinta que você tem para pintar esse quadro. Então, se você tem um quadrão desse tamanho aqui em 4K, com um pouquinho de tinta desse tamanho aqui, a imagem vai ficar horrível. Agora, se você tem um quadrão com muita tinta disponível, significa que você tem muitos dados disponíveis, aí você vai ter um arquivo robusto. Um valor base que eu buscaria aí hoje, em 2023 para frente, seria pelo menos 100 megabits por segundo em 4K 30 frames ou 24 frames. O último elemento na qualidade de vídeo é o perfil de cor. Com certeza é real que os drones de hoje em dia, principalmente os drones da DJI, no perfil normal de cor, eles já te entregam uma imagem muito bonita, que sim você pode usar inclusive para projetos profissionais. Mas se você artisticamente tem vontade de manipular um pouco essas cores, de dar uma outra sensação, dar uma outra atmosfera, então você vai buscar perfis de cores que sejam menos saturados. O Mini 3 Pro, por exemplo, ele tem um perfil de cor chamado D-Cine-like, que é um perfil dessaturado, que tem as cores um pouco lavadas, justamente para você poder ter um pouco mais de controle depois. Drones mais avançados podem vir com perfis chamado Log, como a linha Mavic 3 e também o Air 3 agora, que vem com o D-Log M. E observando esse arquivo meu aqui, por exemplo, da minha S5 II, você vê que existe a possibilidade de criar vários looks diferentes dentro de um mesmo arquivo. Quantidade de lentes.
Vários drones agora estão saindo com mais de uma lente. A linha Mavic 3 tem modelos com 1, 2 e até 3 lentes. E também o novo Air 3 vem com 2 lentes diferentes. E isso te proporciona explorar diferentes perspectivas com o seu drone, te dá uma liberdade aí no aspecto fotográfico e cinematográfico também. Mas é uma característica bem focada para quem está produzindo foto e vídeo. Estabilidade de voo. Uma coisa meio básica é o seguinte: drones maiores oferecem mais estabilidade de voo. Claro que alguns drones maiores com tecnologias mais antigas às vezes têm uma performance não tão boa, mas se a gente pegar drones da mesma geração, drones menores tendem a sofrer um pouco mais com o vento. Muita gente acha que o problema do drone sofrer com o vento é ele estar ali paradinho, fazendo um take e ficar balançando, mas na verdade não é isso. O problema maior que você pode ter com o drone em relação ao vento é se por acaso você cometeu o erro de voar a favor do vento quando você está indo longe de você, quando você precisar trazer o drone de volta contra o vento, é aí que você pode ter problema sério. A menos que você tenha uma característica de uso muito específica, eu te falo, caras, é muito difícil ter problema de vento com drone. Eu usei Mini 2 e Mini 3 Pro, cara, já filmei em locais que ventam tanto, tipo em Rio Grande, onde tava uma ventania lá no Rio Grande do Sul e eu consegui fazer ótimas imagens com o meu Mini 2. Mas é claro, né, cara, tava voando com o meu drone ali em cima da minha cabeça. Não vou jogar ele lá longe para depois não ter controle suficiente com a mosquinha no vento lá, né? Mais uma vez, é uma característica importante, mas mais importante ainda é o seu cuidado na hora de voar. Tipo de controle. A primeira informação que você tem que pensar é um controle com tela ou sem tela? Caras, um controle com tela, ele é muito bom porque ele evita que você tenha que adicionar um elemento a mais, que é o seu telefone celular, que você vai ter que plugar ele por um cabo, fazer essa conexão do controle com o telefone e ainda seu telefone vai ficar ali sendo utilizado pelo drone. Você não vai conseguir tirar uma fotinha, não vai conseguir atender uma ligação, porque ele vai estar lá controlando o drone. Já falei várias vezes que eu gosto demais desse controle aqui, ele tem pontos negativos, a gente vai passar um pouquinho sobre isso daqui a pouco no vídeo. Mas a minha recomendação para a grande maioria dos usuários é um controle Smart. Eu acho muito bom, cara, eu carregar isso aqui, por exemplo, e talvez as minhas baterias só a mais, e eu tenho um kit para voar drone, cara. Eu não preciso fazer mais nada, com 30 segundos eu tô com o meu drone no ar. Então a praticidade que esse controle aqui oferece para mim é sensacional. Portabilidade. Esse é um dos pontos mais importantes a depender do seu tipo de uso. Se você for fazer o que eu faço, por exemplo, voar principalmente em viagens, quando você estiver com a família e tal, caras, é muito ruim você transportar um trambolhão de um drone para fazer 1, 2 voos. Eu comentei num vídeo que eu fiz lá no Rio de Janeiro que eu tive 2 oportunidades de voo no Rio de Janeiro. E isso não pesou muito a minha consciência de falar assim, pô, carreguei o drone só para fazer 2 voos, porque eu estava transportando um pacotinho que é muito pequeno, que ocupa muito pouco espaço dentro da minha mochila. Vamos adicionar aqui também as baterias, né, que também estavam na mochila. Agora, se você vai fazer um trampo profissional, tem uma caminhonete lá para carregar o maletão do Inspire 3, aí tá tranquilo, você não precisa preocupar com isso. Preço dos acessórios. Lembre-se que ao escolher o seu drone, o gasto não vai acabar aí. Você vai ter que pensar, por exemplo, que o kit Fly More de um Mini 2 ou de um Mini 3 é diferente do preço do kit de um Fly More, por exemplo, de um Mavic 3 ou de um Air 3. Os filtros que você vai usar no Mini 3 Pro, por exemplo, tem um preço diferente dos filtros que você vai usar para um Air 3. E, inclusive, eu tenho aqui na descrição as sugestões dos filtros que eu uso para você comprar tanto no AliExpress como também na Amazon no Brasil, que já vem ali com os impostos incluídos com o valor final. Então se liga no orçamento que os gastos não acabam ali quando você compra só o drone. Duração da bateria. Drones de gerações anteriores, por exemplo, como o Air 2, tinham uma duração de bateria de 34 minutos. Se você for ver hoje o Air 3, ele tem uma duração de 46 minutos. São diferenças bem consideráveis, então você tem que pensar qual é o tipo de voo que você vai fazer e escolher um drone que tenha uma autonomia de acordo. Gravação de lives. Nem todos os drones e controles suportam essa função de fazer lives. Esse controle aqui, o DJI RC, ele é odiado por muita gente porque ele não faz live. Eu não imaginava que tanta gente fazia live com drone, mas a julgar pela quantidade de comentários que eu recebo aqui no canal, eu suponho que essa é uma característica muito utilizada, porque, caras, é muita gente falando mal desse controle porque ele não faz live. Como eu nunca fiz live, isso para mim não é um problema.
mas eu sempre reforço aqui, se você busca um equipamento que faça live, esse controle aqui não faz, você vai ter que usar, por exemplo, o RCN1 com o seu celular. Saída HDMI. Da mesma forma, esse drone aqui não tem uma saída HDMI aqui embaixo. Então você não consegue tirar o sinal dele e enviar para uma outra captação de sinal. Mais um ponto negativo desse controle aqui. Fique ligado que se você quiser esse fluxo profissional de retirar a imagem para um outro dispositivo, procure um controle que tenha saída HDMI. Os drones têm diferentes tipos de sistemas de estabilização. Modelos com gimbal de 3 eixos, como o Mini 3 Pro, Mavic 3, Air 3, ele gira nesse sentido aqui, gira para cima e para baixo e também lateralmente. Tendem a ter mais estabilidade do que modelos com a câmera fixa e também modelos de 2 eixos, como por exemplo o queridinho Spark. Existem também modelos como o Avata, que tem um gimbal de 1 eixo apenas, mas que utilizam também uma estabilização digital no arquivo, da mesma forma que câmeras de ação como o GoPro e Osmo Action. Drone tradicional ou drone FPV? Para quem não sabe, FPV significa First Person View, ou visão em primeira pessoa. Um drone FPV é capaz de gravar aquelas imagens bem imersivas que quando o piloto faz uma curva ou desce, toda a imagem acompanha o movimento do drone, dá aquela sensação de uma águia voando ali, como se você estivesse voando junto com o drone. É um tipo de vídeo bem enérgico, é um tipo de vídeo bem dinâmico e muito imersivo. Ele joga a pessoa que está assistindo para dentro daquele vídeo. Se você quer produzir esse tipo de imagem, então você tem que buscar um drone FPV. No caso da linha da DJI, o modelo mais indicado hoje com certeza é o Avata. Eu gosto mais dos vídeos de drone mais contemplativos, onde o foco da imagem é mais o ambiente do que o movimento do drone em si. Não que eu não goste de vídeo FPV, gente, eu estou falando só no que eu gosto de produzir. Então, para mim, esses drones mais tradicionais, como Mavic 3, Mini 3 Pro, Air 3, fazem mais sentido. Resistência a impactos. Sim, cara, pode acontecer, infelizmente, de você cometer algum erro, o drone ter alguma falha e você bater o seu drone. Eu lembro quando o Mavic 3 foi anunciado e, cara, foi um choque, aquela câmerazona, aquele gimbalzão daquele tamanho na frente ali, que todo mundo pensou, cara, esse drone aí, uma quedinha, qualquer coisa já era, né? Porque 80% do valor do drone vai ser consertar esse gimbal. Se você olhar, por exemplo, o Avata, o bicho é uma tartaruguinha ninja, né, cara? As hélices protegidas, o corpo mais robusto, tem um esqueleto ali, uma proteção bem mais forte, o bicho vira de ponta cabeça, volta de novo a voar. E se você quiser voar com emoção, dá uma arriscada um pouco mais, considere bem qual é a carcaça do seu drone e se essa carcassinha vai aguentar os petelecos. Fazer acrobacia demais com um Mini 3zinho desse aqui, que tem um corpo que é um pouquinho mais forte do que um papel, você vai correr um risco grande da perda total numa criancinha dessa aqui. Tracking. Essa é uma função super legal que faz com que o seu drone siga automaticamente um alvo marcado no controle. É super útil, por exemplo, se você vai fazer um passeio de bike e quer que o seu drone vá seguindo você ou vá seguindo um carro, por exemplo, e é muito útil para quem está voando sozinho. Mas eu acho também que é uma função um pouco supervalorizada. Na real, eu achei que eu ia usar bastante essa função no meu Mini 3 Pro e, cara, eu usei quase nada. E essa é uma das provas que muitas vezes quando sai um lançamento de drone fala, nossa, agora o tracking tá funcionando muito bem, o isso e aquilo, tá, beleza, funciona muito bem, mas será que você vai precisar disso mesmo? E esse eu acho que é um dos pontos mais importantes desse meu vídeo aqui, porque eu tô compartilhando com vocês essas informações realmente de experiência real, e não aquele lance assim de lançamento novo de drone, novas funções, por que você vai comprar, por que você não vai comprar. E se você acha que essas informações que eu tô compartilhando com vocês são importantes, caras, não se esqueçam de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e quem sabe fazer parte do grupo de membros do canal, que eu só tenho a agradecer o apoio, a parceria que vocês têm aqui no canal, me estimulando a trazer mais conteúdo legal aqui para vocês. Captura na vertical. Do mesmo jeito que eu fiquei surpreso, tanto que eu não usei a função de tracking, eu também fiquei muito surpreso de como eu usei demais essa função aqui de girar o gimbal na vertical. Caras, isso aqui é muito útil
para quem está criando conteúdos para Instagram, YouTube, TikTok. Toda vez que eu estou fazendo meus voos, eu penso assim comigo, pô, já vou virar o gimbal na vertical, captar uns 3, 4 takes e já vai direto pro meu celular, eu edito rapidinho e já jogo nas redes sociais. Claro que você já deve ter visto esse vídeo aqui onde eu falo sobre edição de celular, né, caras? Não perca esse conteúdo, que esse conteúdo aqui é valioso demais. E sem dúvida, se você estiver criando conteúdo para essas redes sociais, essa função aqui vai te ajudar na praticidade. Não que você não consiga fazer um vídeo vertical com um Mini 2, você vai conseguir recortar ali uma parte do seu take, beleza, mas a praticidade que você tem com isso aqui vale a pena porque é tempo economizado. Distância de voo. Eu acho que você não deve se preocupar muito com a questão da distância de voo se você estiver pegando um drone, principalmente da DJI. Primeiro porque existe uma questão da distância legal que você pode voar. Aqui em voo recreativo, por exemplo, vai ser de 200 metros, então esse lance de voo alcança 15 quilômetros, cara. Isso aí, em regra, não é algo que você vai precisar muito. Claro que um sinal mais robusto, mais capaz, vai te dar uma conexão melhor, mesmo para quando você estiver próximo. Mas na real, eu nunca tive problema de sinal voando com o drone ali próximo de mim. Por fim, lembre-se que a legislação trata de forma diferente drones com pesos diferentes e com usos diferentes. Esse vídeo aqui eu falo bastante sobre questões de legislação, alguns pontos já foram mudados, mas a essência do vídeo mantém a mesma, sugiro você dar uma olhada. Um grande abraço e até a próxima.